Seja bem-vindo, sou o professor Hudson, estou lecionando a segunda aula sobre modelagem conceitual do nosso curso de Banco de Dados 1, então o nosso curso introdutório a respeito de banco de dados, e a aula de hoje será sobre do modelo ao diagrama, MER e DER na prática. Então MER e DER, conforme nós vamos aprender hoje, significa modelo, entidade, relacionamento e diagrama, entidade, relacionamento. Então, pessoal, nós estamos na nossa segunda aula e nós vamos recapitular alguns conceitos que nós vimos na aula passada. Nós vamos buscar atingir alguns objetivos nesta aula a respeito sobre modelagem conceitual e teremos uma atividade prática para ver como que está o conceito, o entendimento desses modelos, dessas nossas duas primeiras aulas, para cada um dos alunos, de forma individual, podendo ajudar e facilitar a cada um naquilo que necessitar. Pessoal, como eu gosto de levar as aulas, vocês têm total liberdade para interromper a aula, para fazer os seus levantamentos, apresentar as suas dúvidas. Então fiquem à vontade, a aula está aberta, claro, no bom sentido, com todos respeitando, e nós vamos então dar início à nossa segunda aula. Pessoal, relembrando um pouco então o que nós vimos na aula passada, os pré-requisitos para esta aula. Então, para nós entendermos o modelo entidade e relacionamento e o modelo diagrama entidade e relacionamento, nós vamos relembrar alguns conceitos. Antes disso, pessoal, eu não sei para vocês, mas para mim, eu aprendo muito mais quando eu consigo visualizar um problema, visualizar aquilo que eu estou trabalhando. E o modelo entidade e relacionamento, o modelo conceitual, serve justamente para isso. Ele se encaixa nessa necessidade. Então, comigo funciona, eu consigo aprender, eu consigo estudar e entender muito mais quando eu consigo visualizar o conceito, aquilo que está abstrato somente no mundo das ideias, de uma maneira visual, de uma maneira onde eu possa estar percorrendo com setas, com losangos, como nós vamos ver, mas percorrendo de alguma maneira aquele conceito então que era abstrato, agora eu consigo compreender ele, trazer ele para o mundo físico, desenhando, embora a gente não pegue, mas nós vamos desenhar daqui, nós vamos projetar esses modelos, esses diagramas. Então eu consigo aprender muito mais e eu acredito que facilita o nosso aprendizado, Pense agora, nós estamos num contexto aqui introdutório, um contexto simples, embora facilite muito para todos nós vocês que estão aprendendo aí, dando início, mas pense numa empresa e lá tem conceitos difíceis, tem problemas difíceis para se entender, e pense que uma pessoa é selecionada para resolver esse problema. Então ele vai desenvolver esse problema e aquela ideia vai estar na cabeça dele, ele vai desenvolver, vai codificar, vai modelar o modelo e aquilo está na cabeça dele, daquela pessoa. E pense se aquela empresa então ela perde aquela pessoa é desligada da empresa. Então pense um novo funcionário agora, como que ele vai entender aquele problema, como será muito mais difícil caso ele não tenha um diagrama, um modelo para onde seguir, os rumos, as setas, abstraindo todas aquelas ideias que aquele programador inicial teve. Então é essa facilidade que o modelo conceitual nos ajuda. Então ele ajuda tanto nós que estamos desenvolvendo, quanto também para um aprendizado de outros, para entender aquilo que nós estamos abstraindo, aquilo que nós estamos exemplificando. Então, pessoal, modelo entidade e relacionamento, diagrama entidade e relacionamento é muito importante e facilita muito, principalmente agora nós que estamos aprendendo os conceitos iniciais. Isso nos ajuda a gravar muito bem essas ideias, ok? Então, prosseguindo com o andamento da nossa aula, os pré-requisitos da nossa aula, recapitulando os conceitos que nós devemos ter, são os conceitos bases de banco de dados. Pessoal, banco de dados, 3 coisas nós devemos saber: entidade, atributo e relacionamento.
Isso foi o que nós vimos na aula passada, que é a nossa matéria-prima, né? Com isso, nós vamos trabalhar para desenvolver os nossos modelos. Entidade. Entidade, pessoal, é o objeto de interesse. Pensamos agora, então, num problema onde nós estamos desenvolvendo o sistema de uma biblioteca. Então, o objeto de interesse ali é a pessoa. A pessoa vai pegar emprestado um livro. O objeto de interesse vai ser o livro. O objeto de interesse vai ser, quem sabe, a estante que está aquele livro. Para relacionar, uma estante pode ter N livros, certo? Então, nós vamos fazer essa recapitulação. Entidade, então, é o objeto de interesse, produto. No exemplo aqui, o produto foi o livro. Então, essa é a entidade, conforme nós vimos. Apenas relembrando a cada um de vocês aí esse conceito que nós vimos na última aula. Outro conceito que está relacionado agora com entidade é os atributos. Então, os atributos, eles são o que, pessoal? As características de uma entidade. Então, uma pessoa, quais são os atributos que uma pessoa pode ter? Então, isso depende muito do que eu estou modelando, de qual é o problema que eu tenho. Então, atributos que eu diria que são gerais, né, de pessoa. Uma pessoa tem o nome, uma pessoa tem a data de nascimento dela, uma pessoa ela tem, vamos ver, dependendo se está fazendo um sistema para um banco, para um hospital, aquela pessoa precisa da altura dela, precisa do tipo sanguíneo dela. Então, tudo isso são características. Então, são características, isso é os atributos. Então, dentro dos atributos, apenas relembrando também os nossos conceitos, nós temos alguns atributos que nós consideramos atributos únicos. Vamos pensar aqui em pessoa, que é o exemplo que nós estamos usando. Qual seria um atributo único de pessoa? Se vocês conseguem relembrar que nós discutimos nas últimas aulas, na última aula. Um atributo único de pessoa é o CPF. Podemos usar o CPF como um atributo único de pessoas. Então, atributos, eles podem se especializar em chaves únicas. Então, o atributo é uma chave única. O atributo CPF é uma chave única de pessoa. Chaves únicas podem ser chaves primárias. O que é isso? Então, CPF é único. Eu tenho CPF e ninguém mais tem esse CPF. Então, isso é um atributo único. Agora, esse atributo único pode ser utilizado para identificar uma ocorrência dentro da entidade. Então, eu sou uma pessoa e eu modelei um sistema ali que para identificar uma ocorrência da entidade, uma ocorrência de pessoas, um atributo único ali que vai identificar é o CPF. Eu poderia ter utilizado, quem sabe, um identificador de pessoa. Então, o CPF seria único, mas ele não seria uma chave primária. Então, necessariamente, uma chave primária é um atributo único, uma chave única. Mas nem toda chave única é uma chave primária. Tudo bem? Pessoal, um pouquinho também relembrando sobre chaves primárias. Chaves primárias, que nós discutimos nas últimas aulas, podem ser compostas ou simples. Compostas é que utiliza mais de um atributo, mais de uma coluna, né, do nosso banco de dados para identificar uma ocorrência. Então, tem ocorrências ali que somente com uma coluna não é possível identificar. Então, com 1, 2, 3 ou mais, nós conseguimos identificar uma ocorrência, certo? Então, essas são as chaves estrangeiras, as chaves, compostas. Chaves estrangeiras, que já estou dizendo aqui, está relacionado com o nosso próximo tópico que nós vimos da última aula, que foi os relacionamentos. Então, uma entidade, pessoal, ela pode ter quantos relacionamentos? Uma entidade ela pode ter N relacionamentos. Quantos relacionamentos forem necessários. Ela pode se relacionar com outras entidades ou até mesmo consigo mesma. Então, uma entidade ela pode se relacionar com ela mesma. Pensamos em uma pessoa, né? E essa pessoa ali ela tem um gerente. Então, modelou dessa mesma forma. Então, uma pessoa tem um gerente que se relaciona com outra pessoa que também é um gerente, que tem daí ele é um supervisor e assim por diante. Então, pessoas, entidades se relacionam com outras entidades. E esses relacionamentos, eles são caracterizados por chaves estrangeiras. Então, nós vamos ver,
pouco mais à frente também. Hoje nós vamos já dar uma boa abordada sobre isso. Que os relacionamentos ele tem as suas cardinalidades. Nós discutimos um pouco disso na última aula. Então, as cardinalidades, 1 para 1, 1 para n e n para n. Certo, pessoal? Então, nós vimos exemplos disso na última aula. Um exemplo de 1 para n, nós vimos exemplo de n para n. Então, nós vimos tudo isso. Então, por exemplo, um pedido. Estou fazendo um pedido. Esse pedido está relacionado com a pessoa. Então, uma pessoa pode fazer n pedidos, mas um pedido está relacionado apenas com uma pessoa. Tudo bem? N para n, o nosso exemplo da biblioteca. Uma pessoa pode pegar n livros, e esses livros eles podem ser pegos por n pessoas. Não ao mesmo tempo, mas vamos modelar dessa forma aqui, tá? Então, tem vários tipos de modelagem, mas vamos modelar desta forma. Então, esse é um exemplo de n para n. Exemplos 1 para 1 são muito usados em entidades filhas, né? Então, uma pessoa, ela pode ser uma pessoa jurídica. E essa pessoa jurídica só pode ser uma pessoa. Então, tem esses relacionamentos. Então, o objetivo de hoje é entender como esses elementos soltos que nós vimos, né, se unem para abstrair problemas do mundo real através de diagramas padronizados. Então, gravem bem, diagramas padronizados. Então, esses diagramas não é feito de qualquer maneira, de qualquer forma, né? Cada um segue o seu modelo, não. São diagramas padronizados, conforme nós vamos ver, que são usados para abstrair problemas. Ok, pessoal? Então, esse é a recapitulação dos nossos conceitos base. Então, todo mundo precisa ter isso bem fixado aí em mente para a gente dar procedimento aqui na nossa aula. Ok? Qualquer dúvida pode levantar a mão e fazer o seu questionamento. Certo, pessoal? Seguindo então. Os nossos objetivos hoje, pessoal, onde nós estamos aqui também, nós estamos na fase do projeto de modelagem conceitual. Nós podemos ver a modelagem lógica, nós iremos prosseguir por ela, né? A modelagem física, criação das tabelas, ensino, banco de dados e os demais. E a função desta etapa, essa etapa de hoje que nós estamos, é abstrair a necessidade de negócio. Focar no o que será armazenado e não no como. Então, não quero saber como que constrói uma tabela no banco de dados ainda. Não quero saber como que faz os relacionamentos no banco de dados ainda. Eu quero saber o que. O que vai ser armazenado. Como eu vou modelar isso? Foi dado um problema para você. Imagine que vocês estão trabalhando agora. Eu preciso de um sistema que eu tenho aqui um mercado. E esse mercado tem vários produtos. E esses produtos são realizados vendas dele. Então, isso é um modelo mais complexo, né? Quem sabe eu tenho aqui um campeonato de futebol. Esse campeonato tem vários times. Esses times jogam partidas, né? Se relacionam entre si. Então, a pessoa vai te dar esse problema. E você tem que modelar ele. Então, o primeiro ponto é a modelagem conceitual. Os nossos objetivos de hoje é entender, então, o que é uma modelagem entidade-relacionamento, o modelo entidade-relacionamento, o que é o diagrama entidade-relacionamento, entender como fazer um diagrama entidade-relacionamento. Tem várias formas, tá, pessoal? Hoje nós vamos aqui ver uma formatação de como fazer o modelo, o diagrama entidade-relacionamento, nosso objeto que nós vamos usar para avaliação. Ele ainda está em desenvolvimento, então por isso, quem sabe, não vai ter alguns conceitos que nós vamos ver aqui na aula no objeto ali que nós vamos usar para avaliação, mas está sendo desenvolvido e eu creio que vai ficar muito bom aí. É um objeto desenvolvido por mim mesmo e eu creio que logo a gente vai poder usar ele com mais qualidade. Então tá. Então é isso, pessoal. A função desta etapa é abstrair a necessidade de negócio e focar no que será armazenado e não no como. Modelo entidade-relacionamento. Então, já citei bastante aqui sobre conceitos, sobre o que nós vamos ver, né, os pré-requisitos. Mas então, o que é, Hudson, esse modelo entidade-relacionamento? É um modelo descritivo de alto nível, do real para o abstrato. É uma análise. Esse modelo nós vamos fazer o quê? Uma análise do negócio. Isso está no mundo das ideias ainda, tá, pessoal? O modelo entidade-relacionamento é aquilo que está no mundo das ideias,
Quem sabe eu vou relacionando ideias ali, eu vou fazendo um modelo entidade-relacionamento. Eu tiro as entidades daquilo ali, tiro os relacionamentos, ainda estou fazendo ali a parte das ideias. Então é uma análise de negócio, é entender as regras verbais. Um aluno, ele só pode ter uma matrícula ativa por ano. É um exemplo de um sistema. O que eu vou fazer agora? O próximo passo é a abstração. É transformar essa regra em estrutura de dados. Então, a entidade aluno se relaciona um para um com matrícula. Então, aqui nessa modelagem, nós temos duas entidades. Quais são? Entidade aluno e a entidade matrícula. Então, um aluno pode ter uma matrícula ativa e uma matrícula pode pertencer a somente um aluno. Então, nós estamos modelando esse nosso problema. Ó, o problema é que um aluno só pode ter uma matrícula ativa por ano. Isso é, quem sabe, uma frase ali do seu problema inteiro. Então, dessa frase, você já tira aqui duas entidades. Você já tira o aluno e você já tira a matrícula. Então, ativa por ano, isso aqui são problemas que nós vamos estar exemplificando depois nas partes de desenvolvimento. Nós podemos também abordar um pouco no diagrama para entender isso, mas são conceitos mais específicos, ok? Então, o modelo entidade de relacionamento é para dar uma forma ampla, uma forma geral do nosso problema. Seguimos aqui. O diagrama entidade-relacionamento. Como que está o diagrama entidade-relacionamento, então, inserido dentro do modelo entidade-relacionamento? Se o MER, se o modelo entidade-relacionamento é o conceito, o DER é o desenho em si, é o desenvolvimento em si, é o diagrama que nós vamos usar para que nós possamos entender os conceitos, nós possamos visualizar aqueles conceitos que, quem sabe, são abstratos para nós, nós agora conseguimos visualizar eles. Então é esse que é o diagrama entidade-relacionamento. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Certo? Então nós vimos a respeito sobre a abstração da necessidade do negócio. Nós vimos o que é um negócio. Negócios são vários problemas que podem surgir naquilo que nós trabalhamos, naquilo que nós vamos trabalhar, naquilo que nós vamos modelar. Então tem vários tipos de negócio. Isso está na fase dos modelos, da modelagem conceitual. Agora, dentro do modelo entidade-relacionamento, nós vamos pensar nessas ideias já e nós vamos adentrar um pouco mais, especificar um pouco mais e nós vamos ter o diagrama entidade-relacionamento. Ele é em si, então, o desenho, aquilo que nós vamos modelar, aquilo que nós vamos desenhar. É como nós vamos abstrair o nosso problema de uma forma visual. Então tá, pessoal. Relembrando, então, entidade, que nós já vimos, ela vai ser representada por um retângulo. Um atributo, pessoal, nesse desenvolvimento aqui, ele é representado por uma elipse. Mas tem alguns outros exemplos também que ele pode estar inserido dentro da própria entidade. Então, não necessariamente ele é uma elipse. Então, no nosso objeto de aprendizagem, como ele está sendo desenvolvido, ele foi desenvolvido dentro da própria entidade. Quando nós chegarmos lá no nosso objeto de aprendizagem, nós vamos entender um pouco mais disso. E os relacionamentos, aqui neste exemplo, nesse diagrama entidade, ele é feito com um losango. Então, o diagrama, pessoal, ele pode ter várias implementações, tá? Tem vários modelos, vários padrões. Então, basta você escolher aquele padrão que a sua equipe já usa, aquilo que, quem sabe, você consegue entender melhor, e você utilizar ele. Mas todos se relacionam da mesma forma. Nós temos entidades, nós temos atributos e nós temos os relacionamentos. E as linhas que conectam esses elementos e definem a cardinalidade. Então, uma entidade, ela se relaciona com outra entidade através de um relacionamento. E aqui nós temos as cardinalidades desse relacionamento. Certo, pessoal? Então, esse é o diagrama entidade-relacionamento. Então, eu vou mostrar um pouquinho também do outro exemplo que eu citei, que é a entidade e os atributos já inseridos dentro da entidade. Vou carregar aqui para vocês. Então, pessoal, esse daqui é um outro exemplo do diagrama de entidade e relacionamento que nós podemos ter. Uma outra notação, essa notação é conhecida como crow's foot, né? Pé de galinha. E como que funciona? É uma notação que eu acredito que é mais simples de nós entendermos, né? Quem sabe se uma entidade tem muitos atributos, fica difícil de nós vermos naquela outra notação. Então, essa é uma notação
mais simplista, eu acredito, e nós conseguimos identificar melhor. Então, uma entidade, ela tem vários atributos. Os atributos primários são identificados como PK, Primary Key, né? Linhas conectam as entidades. E aqui a outra entidade, nós temos as Foreign Keys, né? As chaves estrangeiras. Então, é a entidade que se conecta com a entidade B. E elas possuem linhas que representam esse relacionamento. Não há losangos. E essas linhas, pessoal, elas possuem o pé de galinha. Então, nesse modelo aqui, ela tem o crow's feet. Esse modelo, esse crow's feet, está relacionado com a cardinalidade. Então, e somente é um traço duplo. O pé de galinha que nós vemos, né, esse Vzinho, é para muitos. Então, no nosso exemplo aqui, um cliente pode ter muitos pedidos, certo? E que nós temos as chaves identificadoras, que foi o que nós já citamos, que é o PK e a FK, Foreign Keys, certo? Então, essa é uma outra notação, é a notação que nós vamos usar no nosso objeto de aprendizagem, mas eu acho válido nós apresentarmos as duas, certo, pessoal? Então, eu vou falar um pouco sobre a notação crossfoot, que foi o que nós discutimos, e também sobre a notação básica, a notação mais simples que nós temos. Certo, pessoal? Então, voltando para essa nossa notação, nós temos as entidades, os losangos e os atributos em elipse. Atributos primários, pessoal, eles são exemplificados da mesma forma que um atributo, porém eles são sublinhados. São em negritos e sublinhados. Então, isso identifica um atributo primário, uma chave primária. Então, aqui nós temos quantos relacionando com quantos, né? 1 para 1, 1 para n e n para m. E alguns exemplos. Alguns exemplos também de chave primária e chaves estrangeiras. Tudo certo até aqui, pessoal? Tudo bem? Vamos para um exemplo prático de vendas, né? Para a gente conseguir já pensar em modelagens. Então, você está trabalhando lá em uma loja e chega um cliente e esse cliente ele pode fazer várias compras, mas cada pedido pertence a apenas um cliente. Então, um cliente pode ir lá e fazer vários pedidos, mas cada um desses pedidos ele só pertence a apenas um cliente. Esse é o seu problema que você tem. Agora você tem que pensar em um modelo para isso, como você modelar. Aqui é um exemplo simples, tá, pessoal? Quem sabe vocês já pensaram aí na cabeça de vocês como fazer isso, nem usaria o tempo para fazer um diagrama, mas isso é muito bom, pessoal. A gente vai aprendendo dessa forma e a gente vai ver como vai se tornar mais fácil, mais prático de entender problemas complexos. Então, tradução para o diagrama. A entidade que nós temos aqui, cliente e pedido. O verbo é o relacionamento, certo? Então, substantivo, cliente e pedido são as entidades. Nós vimos na primeira aula. O verbo é os relacionamentos. Então, um cliente, substantivo, ele realiza um verbo, conexão, vários pedidos. Então, 1 para n. 1 para muitos. Alguma dúvida aqui, pessoal? Muito simples esse exemplo, né? Mas para nós fixarmos bem este conceito, como nós já começamos a pensar, nós conseguimos já desenhar, tudo bem? E então, pessoal, nós vamos fazer agora uma atividade avaliativa. Eu vou apresentar para vocês o nosso sisteminha que nós vamos estar utilizando, quais são os problemas que nós temos ali. E nós vamos escolher um problema do mundo real nesse objeto que nós temos de aprendizagem. E vocês vão trabalhar como arquitetos de dados, né? Vocês vão escolher um problema do mundo real, do nível fácil, médio ou difícil, e vocês vão modelar. Após a modelagem, pessoal, isso também já vai servir de atividade avaliativa, vocês vão enviar, nós temos ali um botão de enviar, e esse modelo ali já vai ser automaticamente enviado para o meu e-mail. Então, a partir de lá, eu vou fazer as correções necessárias, individuais para cada um. Eu consigo enviar o feedback individual para cada um de vocês. Vocês conseguem refazer esse modelo, né, caso seja necessário, fazer as correções precisas. Tá bom, pessoal? Então, nós vamos aprender um pouquinho na prática, certo? Bastante conceitos, mas nós vamos ver na prática. Porque diagrama, entidade de relacionamento, nós aprendemos mesmo desenvolvendo. Criando os diagramas, certo? Pegando problemas ali e modelando eles. Então,
Nós utilizaremos o objeto de aprendizagem web que nós desenvolvemos. Ele permite criar tabelas, definir chaves estrangeiras e conectar relacionamentos visualmente, que é o que nós utilizamos. Então, um objeto simples ainda, pessoal, ainda está em desenvolvimento, mas que já pode ser muito útil para a nossa aula. Então, como nós vamos usar a ferramenta? Deixa eu abrir ela aqui. Carregar ela aqui, pessoal, só um momento. Certo, aqui nós temos a nossa ferramenta. Muito bem, está sendo exibida aí para vocês. Então nós teremos aqui um tempinho de 20 a 30 minutos e vocês podem abrir o link do simulador e desenvolver um bom trabalho ali. Comece identificando, pessoal, os substantivos, depois os adjetivos, os atributos, né? E os verbos, que são os relacionamentos. Tudo bem? Então nós sugiro a vocês escolherem o nível fácil, nós vamos aprender um pouquinho ali, depois fazerem do nível médio e depois a rede social, um nível já mais difícil, né? Leia a descrição detalhada, né, na barra lateral da esquerda, desenhe, nós vamos ter um botão de adicionar a tabela e com um duplo clique na tabela para editar os nomes e as colunas e arraste as bolinhas azuis para criar as conexões e por fim vocês vão enviar para a minha avaliação. Ok, pessoal? Então deixa eu apresentar um pouquinho para vocês aqui a nossa ferramenta de modelagem de dados. Está em processo de desenvolvimento. Então vocês vão selecionar sistema de biblioteca. Então, modele um sistema simples para gerenciar empréstimos de livros, autores e alunos. Considere que um aluno pode pegar vários livros e um livro pode ter vários autores. Certo, pessoal? Um modelo bem simples. Nós temos já o nível e-commerce básico, né? Então, vocês vão criar um diagrama para produtos, categorias, clientes e pedidos. Um pedido, pessoal, deve conter múltiplos itens e cada item deve registrar o preço histórico do produto no momento da compra. Então, já é algo um pouquinho mais pensado, né? E, por fim, uma rede social, um desafio complexo, né, pessoal? Envolvendo usuários, amizades, que é um autorrelacionamento, lembra que foi comentado? Postagens, comentários e likes. O sistema deve permitir saber quem curtiu o que e quando, certo? Então, vamos iniciar aqui o desafio da nossa biblioteca. Então, nós temos esse botão do lado esquerdo para adicionar a tabela. Nós temos o nível dela, nós temos uma descrição, que vocês podem acompanhar, e as dicas, né? Então, nós temos aqui o botão final de enviar a avaliação para o professor. Então, isso aqui já vai cair diretamente no meu e-mail, com o e-mail que vocês usam, o e-mail de alunos, e eu posso retornar esse e-mail para vocês. Aqui nós clicamos então, pessoal, em adicionar tabela. Então, uma nova tabela é criada. Nesse caso, vou fazer esse primeiro passo inicial aqui, né? Um sistema simples para gerenciar empréstimos de livros, autores e alunos. Então, vou fazer só o primeiro ponto aqui. Então, nós temos quais são os substantivos aqui, pessoal. Vamos ver se vocês captaram a ideia. Muito bem. Então, nós temos livros, autores e alunos. Nossa primeira tabela, então, vai ser a de livros. O que eu fiz aqui, pessoal? Dei um duplo clique em cada uma das tabelas e eu coloquei o nome aqui. Então, essa daqui vai ser o produto. Produto não, pessoal, perdão. Pensando em outra coisa. Livro. Então, o livro, ele tem um ID, que é a chave dele. Ele vai ter um nome. Nós podemos clicar nesse botão para adicionar. O livro, ele vai ter... O livro, ele vai ter um código dele. O livro, pessoal, ele pode ter a editora. Nesse caso aqui não vai ser uma entidade, né?
Caso nós quisermos separar, também seria o ideal, mas ele vai ter uma editora, ele vai ter um ano de publicação. Então são exemplos do que um livro pode ter. Mas pessoal, se nós voltarmos ali, vou salvar as alterações aqui. Então nós temos aqui o nosso livro. Mas se nós voltarmos um pouquinho, nós vamos ver que um livro ele pode ter vários autores. Então aqui ter, né? Um livro tem N autores. Certo, pessoal? Então o que nós devemos ter aqui? A tabela de autores. Autor, tem o ID do autor e tem o nome dele. Vocês podem complementar depois. Então, um livro, pessoal, esse exemplo básico, ele pode ter N autores. Mas pensa comigo, um autor também pode escrever N livros, correto? Então, como nós vimos na primeira aula, nós vimos a respeito de entidades, de relacionamentos. Quando nós temos um relacionamento M para N, o que é que nós fazemos? Nós criamos uma tabela intermediária, certo, pessoal? Então o diagrama nos ajuda já a entendermos isso. Então aqui nós vamos ter uma nova tabela. Autor, livro. Certo, pessoal? Qual vai ser as colunas dela? Vai ser as duas chaves primárias das outras tabelas. Então, nós vamos ter o ID livro, que vai ser uma chave primária, mas também vai ser uma chave estrangeira, certo? Nós teremos também o ID autor, que vai ser uma chave primária e também uma chave estrangeira. Adicionamos e salvamos. Certo, pessoal? Então o autor não salvou aqui, deixa eu pôr o nome dele. Aqui temos já o início dessa modelagem. Então um livro pode ter N autores. Pessoal, lembra que eu falei do pé de galinha? Aqui ainda nós não implementamos essa funcionalidade. Nosso biblioteca que nós estamos usando, né? Temos apenas a flechinha, então nós temos que desenhar aqui ainda. Não está sendo desenvolvida essa próxima funcionalidade, mas considere essa flechinha como 1 para N, ok? E um autor esse para esse. Opa, eita, pessoal. Vou fazer novamente aqui. Rapidinho. E livro. PK. E também é uma orange aqui. E nós temos o ID autor, que é uma PK e uma foreign key. Vamos adicionar e salvar as nossas alterações. Então aqui nós temos ele está com um probleminha aqui, pessoal. Deixa eu ver se consigo resolver já. Certo? Então tá. Então um autor ele pode ter N livros e um livro pode ter N autores. Então, pessoal, esse é o nosso objeto de aprendizagem que estamos desenvolvendo, tá? Então vocês vão estar desenvolvendo agora essa atividade prática, essa atividade avaliativa, para que nós possamos estar vendo, né, como que cada um está alcançando os objetivos, se entender os conceitos. Então, pessoal, comecem pelo nível fácil aqui,
É claro que está sendo desenvolvido esse objeto, tá? Essa plataforma vai ter muitas coisas a melhorar, mas eu peço que vocês utilizem, que vão fazendo da maneira que vocês forem descobrindo aqui, ok? Conforme nós vimos em sala de aula, é claro. E vocês enviem depois. Então, depois que terminarem, nós temos o aviso e vocês podem enviar para o professor. Então, o diagrama vai ser enviado para mim. Ok, pessoal? Então, vocês continuem nesse desenvolvimento e após os 20 minutos aqui, nós prosseguimos.